isso é necessário que haja reverência e temor no nosso coração, porque Deus está aqui. E é preciso que a gente tenha essa consciência muito nítida em nossos corações, que nós não viemos aqui simplesmente para sentar nesses bancos e fazer algumas atividades. Convido a igreja para adorar ao Senhor. Fiquemos em pé e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos aqui porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã em nosso favor. Misericórdia estas que são a causa de não sermos consumidos. Bendito seja o Teu nome, ó Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco a nos conduzir com santidade, reverência e discernimento naquilo que havemos de fazer, que é prestar esse culto ao Senhor, que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Dispõe o nosso coração e o nosso espírito para ouvir e receber a Tua palavra nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão continuar louvando ao Senhor. E a igreja, se puder ficar de pé, quem puder ficar de pé, fica de pé louvando ao Senhor nesse momento de louvor e adoração. Foi
Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, nesse momento, nós temos a oportunidade de confessarmos ao Senhor os nossos pecados, apresentarmos aquilo que nós temos feito que tem desagradado ao Senhor. E em seguida, a partir de alguns momentos, em silêncio, vou pedir ao irmão Pedro para orar, quebrando o silêncio, com oração de gratidão pelos perdões dos nossos pecados. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do Senhor, amém? Amém? Irmãos, eu peço mais uma vez que abram a palavra do Senhor no Salmo 66. Salmo 66, vamos ler de maneira alternada de 1 ao 8. Peço também, em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem ficar de pé, fiquem, por favor. Salmo 66, versículos de 1 ao 8. Está escrito: aclamai a Deus toda a terra. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza dos teus poderes. A ti se mostram submissos aos teus inimigos. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele, em seu poder, governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não se exaltam os rebeldes. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o ministério de louvor. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Ainda de pé, vamos estar louvando ao nosso Senhor e Salvador. Vamos estar cantando agora um louvor bastante conhecido, que fala que somente a graça de Deus já é suficiente.
A graça de Deus nos basta. Deus, Ele fala que fomos salvos e justificados pela sua graça em Cristo Jesus, na redenção de Cristo. Por isso nós devemos dar toda a glória, toda a honra a Ele. Amém? Fazer com que conheçam a Ti.
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Onde flui o amor. Como é que é? Irmãos, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nesse momento, é um momento que nós temos a oportunidade de depositar no altar do Senhor, com amor, com gratidão ao Senhor, os dízimos e as ofertas. Diante do Ministério de Louvor, vai ter a oportunidade de louvar mais um cântico. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, glória a Deus. Convido agora o irmão Felipe para fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Graça e paz, queridos do Senhor. Estou com a nobre missão de apresentar os visitantes. Essa é uma missão muito especial. Pergunto se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Tem alguém desse lado que nos visita pela primeira vez? Ou todos já são de casa? Nem deste lado. Não tem. Tem que ter pelo menos uma pessoa para eu dizer. Tomara que não desista por causa do calor, né, meus irmãos? A verdade é que à tarde, início de noite, está quente, mas nada pode estar mais aquecido do que o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Quero saudar vocês que nos acompanham através da transmissão, para que fique conosco até o final. Espero que Deus te abençoe de uma forma profunda, de uma forma especial e maravilhosa. Enquanto isso, seguimos aqui, meus irmãos, nesse dia histórico, o primeiro dia da igreja, celebrando ao Senhor e adorando ao Senhor às 18 horas, começando o culto, e você está fazendo parte dessa história. Um dia você poderá dizer às gerações futuras: naquele dia eu estava lá, naquele dia eu estava com os meus irmãos adorando o Senhor. Nós somos uma igreja com mais de 100 anos, meus irmãos, e tudo isso se constitui em atos significativos para todos nós. Então louvado seja o nome do Senhor. Então, não havendo esses irmãos queridos que nos visitam, passemos então para a proclamação da palavra.
Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo de número 16. A mensagem de hoje será exposta do 1 até o 12, mas eu estarei lendo apenas do versículo 1 até o 4 inicialmente. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 16, inicialmente vamos ler dos versículos do 1 até o 4. Você pode acompanhar com o olhar sobre o texto da sua Bíblia ou através da projeção, e poderá estar acompanhando comigo. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Oremos mais uma vez. Eterno Deus, essa é a tua palavra, o poder é teu, e rogamos que o Espírito Santo ilumine os nossos corações para entendermos essa mensagem dessa noite. Sejas bondoso conosco, ó Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Que a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um na sua função orgânica na Trindade, esteja nos abençoando nessa noite. Assim pedimos no nome do teu Filho amado Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero falar sobre os dramas familiares. Nesse momento que estamos aqui passando por esse calor abençoado, há famílias que estão dentro das suas casas vivendo dramas e dilemas insuperáveis, pessoas que estão sofrendo, algumas pelas tragédias da vida inesperadas, outras por causa das suas próprias decisões. Eu quero nessa noite focar principalmente aos dilemas ou problemas enfrentados pelas famílias que estão relacionadas às suas próprias decisões, ações, reações, e então com isso estão vivendo situações que não gostariam de estar vivendo, mas é isso que estão experimentando no seu dia a dia. É certo, meus irmãos, que nesses dilemas e nesses problemas nem sempre saberemos quando isso vai acabar, mas podemos saber aonde começou. Eu quero levar você neste texto a entender que precisamos identificar o começo dos nossos problemas, para através de lições preciosas não repeti-los, e assim venhamos a ter uma vida abundante prometida pelo Senhor Jesus para todos nós. Acompanhe comigo, meus irmãos, vendo nesse texto que Abraão era um homem de Deus, um homem de fé, determinado, saiu da sua parentela. Ele saiu para constituir, junto com Saraí e todos os outros, laços familiares fortes daquela caminhada, almejando a terra prometida, quer dizer, em busca daquilo que o Senhor tinha prometido para eles. Eles precisavam estar ali afinados, porque os desafios eram grandes. Então Abraão, este homem que enfrenta, é um homem de coragem. Então você, seja uma mulher, um homem corajoso, com coragem de sair da sua terra, coragem de enfrentar novos desafios, coragem de seguir apenas pela fé, contemplar pela fé aquilo que você espera, embora você ainda não tenha visto. Este homem se chama Abraão. Ele é um homem que segue a Deus pela fé, deixa a terra natal, confiou em Deus e seguiu através das suas batalhas e provações, conquistando aquilo que Deus havia prometido. Mas nós, olhando para esse texto, meus irmãos, vemos que dentro da sua própria família começa a surgir um grande desafio, e nós somos informados disso. Nós temos aqui um problema, depois do texto afirmar
que Sarai, a sua mulher, era mulher de Abraão, havia um ponto negativo nesse relacionamento e nos é apresentado. Na parte B do versículo diz: não lhe dava filhos. E depois de dizer isso, apresenta a posição que ela assumia como esposa e diz assim: ela tinha uma serva de nome Agar. No hebraico, Agar significa fuga, fugitiva, aquela que foge. Então essa mulher que tinha posição, essa mulher que precisava de um filho para se cumprir as promessas de Deus na sua vida, essa mulher tinha algo na sua vida que precisava ser resolvido, e o problema não podia ter filhos. E aqui começa o dilema, começa os problemas dessa família abençoada. E todo problema tem um começo, e nós precisamos saber exatamente identificar aonde ele começou. Então veja, meus amados irmãos, que aqui nós estamos nas razões desse problema. Depois nós vamos ver as reações desses problemas para poder vermos os resultados de tudo isso. Então, na nossa família, observem as razões dos seus problemas. Você pode ver alguma razão do seu problema hoje? Você que está nos escutando, qual a razão do seu problema que você está enfrentando na sua família? Como você tem reagido a isso? Como tem sido a sua reação? Você tem reagido de uma forma adequada ou não? Isso vai fazer toda a diferença. Aí você vai ver os resultados. Vamos começar pelas razões, meus irmãos, desse problema que já está apresentado. Desejavam então ter um filho, e precisamos saber por que esse desejo era tão intenso. Havia uma promessa de Deus que ela teria um filho, e desse filho constituiria uma grande nação. Abraão era pai de muitos, mas não era pai de ninguém. As pessoas chegavam e perguntavam: e aí, pai de muitos, quantos filhos tem? Ele disse: não tenho nenhum. É difícil quando nós convivemos com realidades assim, né, meus irmãos? E então eles desejavam ser aceitos pela sua sociedade, porque aquela sociedade era um povo ainda tribal, e o entendimento era que você tinha que ter muitos filhos, e não ter muitos filhos era visto como uma maldição, ou até que o homem não era viril, e isso colocava em xeque a própria virilidade daquele homem de Deus, e aquilo precisava ser resolvido. Só não podia ser resolvido de qualquer jeito. Era algo que precisava de uma solução, e essa solução só podia ser encontrada em Deus. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós sabemos que algo precisa de uma solução, mas não qualquer solução precisa ser a solução certa. Nós precisamos fazer a coisa certa, senão nós aumentamos o problema ainda mais. Então, nós vemos, meus amados, que naqueles dias, naqueles tempos, era comum os casais terem muitos filhos, diferente de hoje. Se fosse hoje, com certeza isso não seria, ou esse não seria um grande problema para aquela família. Isso quer dizer que os problemas mudam ao longo da história. Algo que pode desestruturar uma família hoje, amanhã pode não desestruturar. E aqui nós estamos no caso de que esse problema desestruturava. Ele poderia ser desprezado, ele poderia ser mal interpretado, e ele precisava de uma solução. E nós vemos no texto que Sara propõe essa solução. E aí nós vemos que isso foi possível pela bagagem que eles estavam levando. Nós sabemos que quando ele foi ao Egito, ele trouxe uma serva, uma escrava chamada Fuga, Agar. E Sara olha para essa menina e diz: é a solução que eu estou precisando. Abraão, você tem um filho com ela, esse filho será tido como meu filho. E Abraão concordou. Então veja, meus amados irmãos, que quando nós temos um problema, nós devemos entender que ele está inserido dentro de um contexto das nossas escolhas, daquilo que escolhemos, daquilo que temos. E se eles não tivessem trazido essa menina junto com eles, com certeza essa não teria sido a escolha de Sara.
Então, muitas vezes os nossos problemas estão relacionados àquilo que temos e não com aquilo que não temos. Pasmem, meus irmãos, mas muitas vezes são casais que vivem de uma forma mais precária financeiramente, que se mantêm unidos até o fim. Casais que ganham muito, muitas vezes vê nisso a oportunidade de se separarem e cada um sair com a parte gorda no seu divórcio. Então veja que nem sempre os nossos problemas são pelo que não temos, mas é exatamente pelo que temos. Pessoas que estão com problema porque têm filhos, não porque não têm filho. Aqui inicialmente era porque não tem filho, agora ela não tinha filho, mas tinha uma escrava, ela tinha uma serva chamada Agar. E essa bagagem que eles levavam servia de munição para as ideias criativas da cabeça de Sara, que ainda se chamava Sarai. Então, meus irmãos, quando nós estamos passando o problema, olhamos para os nossos recursos financeiros, recursos humanos e tantos outros recursos. E lembre-se, não é porque você os tem que vai fazer a coisa certa. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus para fazer a coisa certa com o que temos. Esse texto nos ensina que nem sempre conseguimos isso. E de fato, a decisão de Sarai não foi a melhor. Quando ela engravidou, Sarai começa a dizer para Abraão: agora ela está se achando, e passou a me desprezar. Veja, o que era uma solução se tornou agora um problema na vida de Sara. Ela pensou, ela engravida, tem um filho, será meu, e tudo está resolvido. E depois descobre que o problema só está aumentando. Isso se aplica a muitas coisas, meus irmãos, na nossa vida, quando estamos passando por problemas familiares. Muitas coisas podem vir à sua cabeça e você tem que ter muito cuidado. Eu costumo dizer que tem coisas na nossa vida que devem ser inegociáveis. E toda vez que vir um pensamento na sua mente, pensamento só vem na mente, eu ia dizer, viu, Josmar, pensamento na mente, sendo redundante, mas só tem pensamento na mente mesmo, só precisa quando vier um pensamento. E você repreende em nome de Jesus. Ninguém vai pensar em vender um filho quando estiver endividado para pagar a dívida, não é verdade, meus irmãos? Você está com a dívida grande. Eu não sei se aquelas pessoas que têm assim umas ideias meio estranhas pensam em vender um rim para pagar uma dívida. Eu não, eu tenho 2, quero ficar com 2 até o fim. Mas dizem que teve gente que já vendeu para comprar um iPhone. Aí comprou o iPhone, aí ficou muito feliz, mostrando assim para dar para a namorada. Quando sorriu, não tinha dente. Ele tinha vendido para comprar o cabo, porque o iPhone vem sem cabo, né, meus irmãos? Isso é uma coisa séria. Eu quero dizer que sempre falta alguma coisa, meus irmãos. Sempre vai faltar alguma coisa, e isso não deve passar pela sua cabeça jamais. Assim como não deve passar pela sua cabeça simplesmente ir se separando porque estão enfrentando dificuldade. A solução não é essa. Podemos buscar outras soluções. Podemos buscar em Deus outras formas. É certo que tem casos irreconciliáveis, tem casos que, se continuar, os dois vão se agredirem. Mas sempre em um problema, nós devemos buscar uma direção que aquilo não resulte em outros problemas e venha aumentar as dificuldades. Isso também está acontecendo porque eles estão duvidando das promessas de Deus. Se você ler Gênesis 15, no versículo 1, e quando diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro.
Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Veja, meus irmãos, como este homem, neste momento que a Bíblia diz que anuiu, pensou pequeno. Um homem de tamanha fé, como pensou pequeno? Ele disse: Deus disse que eu ia ter um herdeiro e que ele seria gerado de mim. Então isso se aplica muito bem aqui, porque eu vou me deitar com esta serva e eu vou gerar um filho nela, e essa é a promessa de Deus. Ele nunca imaginou que essa promessa era mais profunda, mais poderosa, ia transformar a mulher dele, Saraí, a sua esposa, em uma mulher que poderia gerar filho, e esse filho seria dele e seria dela. Veja como podemos, mesmo rico em fé, pensar pequeno. Como podemos diminuir as promessas de Deus. Como podemos tentar limitar Deus pelas nossas limitações. Ele não consegue entender que esse Deus ilimitado e todo-poderoso que está fazendo uma promessa a ele de gerar um filho, poderia curar Sara e ela ter o filho. Eu estou lá em casa, Kelly, Sara, eu acho que está me ouvindo, desfrutando dessa bênção. Sara, minha filha, não podia engravidar e o Senhor a curou e ela está grávida. Ela está muito feliz, só não sabe ainda botar o nome da menina. Eu disse: resolve logo, porque em vez de um eu já tenho bem 3, porque botou o nome, depois é outro, depois é outro. Eu disse: eu já estou em conflito, Sara, eu não sei mais o nome da minha neta. Mas Deus falou comigo: se eu conseguir curar ela, vou capacitá-la de botar o nome. Louvado seja o nome do Senhor. O que é mais difícil, engravidar ou botar o nome na criança? Eu disse engravidar, eu disse: então eu me calo. O que é mais difícil, meus irmãos? Como Abraão entendeu essa promessa de Deus de uma forma limitada, como poderia ter entendido de uma forma profunda. Sim, será gerado de ti, mas com a tua esposa. Mas ele entendeu naquela hora que poderia ser com qualquer mulher, estaria sendo cumprido as promessas de Deus. Então, em qualquer problema que você esteja passando, meus irmãos, minha irmã, não limite Deus pela sua limitação. Reconheça que você é limitado, que você fraqueja em sua fé, mas nunca diminua Deus, porque Ele é Senhor dos senhores, soberano dos soberanos, o Senhor que criou os céus e a terra, e é capaz de fazer grandes coisas no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor e reconheça que você é pequeno e que Deus é grande e que Ele é todo poderoso. Não duvide das promessas de Deus, confie nele, confie sempre no Senhor, confie intensamente nele. E então, meus amados irmãos, nós temos depois disso as reações a esse problema. Os 3 participantes erram ao agir diante dessa situação. No versículo 6 nós vemos que Abraão, reagiu sendo muito irresponsável. Ele diz assim: respondeu Abraão a Saraí: a tua serva está nas tuas mãos. E então ele dá um comando, o verbo está no imperativo: procede segundo melhor te parece. Em vez de ele assumir a responsabilidade, meus irmãos, simplesmente ele passou a bola para Sara resolver. Nós precisamos encarar os problemas da nossa família, meus irmãos, como família. Se estamos passando o problema, vamos resolver juntos. Vamos estar aqui unidos para buscar uma solução. Ficar jogando para o outro resolver sozinho é o grande erro que cometemos. Embora que de fato alguém individualmente tenha uma parcela de responsabilidade maior, esses problemas devem ser sempre resolvidos juntos. Se temos que decidir, vamos decidir juntos, para depois não ficar jogando na cara a vida toda. Por causa de você, nós estamos passando por isso. Por causa da sua decisão, hoje estamos sofrendo isso. Isso acompanha a vida toda. Por isso que família decide junto tudo aquilo que é referente a ela, meus irmãos.
E nós temos agora Saraí, no versículo 5. Saraí, ela está muito infeliz com aquela situação de desprezo, e ela agora não quer ninguém feliz. Pessoas infelizes não gostam de ver outros felizes. Vai fazer de tudo para estragar a sua felicidade. No versículo 5, ela também começa com um discurso, e ela diz assim: Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que a concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então ela tenta culpar Abraão, sendo a sugestão dela. Ela joga para cima de Abraão, coloca a culpa em Abraão agora, e diz que sobre ti a afronta seja dirigida. Ela culpou Agar pelo problema, ela agora está grávida e passou a olhar-me com desprezo. Ora, mas não foi para isso que ela pediu para Abraão deitar com aquela mulher? Ela não queria que ela engravidasse. Agora ela está dizendo, agora ela está grávida, e agora ela olha para mim com desprezo. Mas não foi isso que você queria. Nós queremos as coisas, meus irmãos, mas quando acontece, agora você começa a reclamar. Nós pedimos as coisas, quando Deus nos dá, a gente reclama do que Ele deu. Não precisa falar quantas vezes pedimos um carro, reclamamos do imposto. Pedimos uma casa, reclamamos do imposto. Pedimos um celular, Deus dá e você reclama da conta. Mas não foi isso que você me pediu, diz o Senhor. Você pede filho, reclama dos filhos. Pede esposo, reclama do esposo. O esposo pede uma esposa, reclama da esposa. Isso se repete, meus irmãos, e alimenta os dramas familiares, transformando lares em campo de guerra, em vez de um ambiente de paz. E ela até arrastou Deus para o problema, dizendo: Senhor, julgue entre mim e ti. E agora bota Deus para Deus resolver. Deus resolva, julgue quem é responsável por isso, porque eu que não sou como quando sendo. E agora, quando chegamos em Agar, que é a fugitiva, Agar decidiu que a resposta dos seus problemas, como o próprio nome dela, era fugir. E ela fugiu. E ela saiu. Muitas pessoas fogem dos problemas. Muitas pessoas, em vez de encarar o problema, ele foge dos problemas. E você tem que parar de fugir dos seus problemas. Encare os seus problemas. Pessoas que devem muito, têm muita dificuldade de fazer uma lista no papel e somar o total. Morrem de medo disso. E só vai resolver assim. Bota tudo que você deve de um lado, escreve, depois soma e faça uma oração antes de abrir o olho. O susto vai ser muito grande. Mas lembre-se que o total nunca vai ser maior do que o Deus da providência. O total nunca vai ser maior do que o Senhor, que tem os tesouros dos céus em suas mãos. Apenas encare o seu problema. Fazer uma lista do temperamento do esposo, da forma que ele se comporta, da esposa, deve ser uma tarefa difícil, mas nós precisamos encarar assim. Eu gosto muito daquela mãe desesperada que leva uma filha para Jesus curar. Ela é cananeia, e ela diz: a minha filha é horrível. Não é fácil uma mãe dizer isso, não, mas era o que era e tem que ser dito. E quando nós dizemos isso, o Senhor vem com a sua providência e Ele cura. Ele cura. Nós não podemos ficar escondendo, porque Deus sabe. O que eu posso dizer é: Senhor, eu sei que meu filho não é o melhor filho, mas é o filho que o Senhor me deu. É meu filho. Aquela mulher nunca deixou de dizer que ela é minha filha. Não importa quão horrível ela seja, ela é minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. E então essa menina fugiu. Ela fugiu, e o anjo a encontrou e diz assim: de onde vens, para onde vais? Ela respondeu: fujo. E ela aí usa a palavra dela, o nome dela, Agar. Ela diz assim: Agar, da presença de Saraí. O nome dela era fuga.
era uma menina que fugia quando as coisas ficavam difíceis. Agar, da presença de Sarai, minha senhora, e agora ela se humilha e ela diz: olha, ela me mandou embora, mas ela é minha senhora. E então o anjo disse para ela: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Queridos, se alguém não ceder em uma disputa familiar, não vai ter solução. Se você precisar se humilhar, se humilhe diante da poderosa mão do Senhor, e Ele vai exaltar para a glória de Deus. Não tenha medo de se humilhar, não tenha medo de voltar atrás, não tenha medo de reconhecer que você errou, e Deus vai te exaltar, Deus vai te dar a vitória. Ela precisava voltar e dizer: eu errei. Porque eu engravidei do meu Senhor, eu não precisava ter ficado tão animada desse jeito. Eu poderia ficar mais ali, recatada, ficar ali mais discreta. E ela precisou então se humilhar. E o Senhor cuidou dela, meus irmãos, porque o Senhor cuida sempre de nós. E eu quero ir já para os resultados desse problema, que acontece aí do versículo 10 até o 16. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê, pois é Deus que vê. Pois e disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Aí nós estamos no versículo 13. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera de Agar chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então veja, meus amados irmãos, e depois que ela volta, o Senhor completa a obra na vida dessa menina. Uma menina que entrou naquela família de uma forma inesperada. Foi ela que foi trazida de lá. Ela não pediu para isso, mas se envolveu nesse problema, e esse problema precisa ser resolvido. Abraão vai ter um filho, mas esse filho vai ser um filho difícil, meus irmãos. O filho era muito difícil. Se você ler aí com mais calma, do versículo 11 até o versículo 12, depois do Senhor dizer que vai multiplicar a descendência de uma forma numerosa, esse filho Ismael vai ser descrito no versículo 12: ele será entre os homens como um jumento selvagem. Esse menino vai ser muito difícil. Josmar fica rindo, né? Fica rindo. Abraão queria um filho, aquele filho de crente, aquele filho que todo mundo olha, bota áurea assim na cabeça. Gente, isso é uma imaginação. Os filhos são aqueles filhos que Deus nos dá, tem as suas dificuldades, nenhum é igual, mesmo sendo gêmeos, tem a sua personalidade, a sua criatividade, e nós devemos amá-los assim. Mas Deus está dizendo: esse menino vai ser difícil, esse menino não se junta com ninguém, esse menino briga muito, ele é como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiriço a todos os seus irmãos. Será uma pessoa difícil de lidar. E aqui nós temos a origem de toda a contenda que se estende até hoje entre árabes e judeus. Abraão depois vai ter o filho chamado Isaac, que é descendente dos judeus, e Ismael, que originou as tribos que hoje originou os árabes, e que moram fronteiriços ali e se odeiam. Agora estamos em guerra, e essas guerras se sucedem. Onde tudo começou? Lá. Quando vai acabar? Não sei, mas podemos saber onde começou. Então talvez você não saiba quando os problemas da sua família vão acabar, mas hoje você pode saber aonde ele começou. E olha, peça a Deus força, sabedoria,
para lidar com esses problemas. E na sua graça, confiando em Jesus, você pode vencer. E é isso que eu espero de todas as famílias que estão passando problema nessa noite. Que vocês tenham sobriedade, seriedade em tudo, encare o problema de frente. Lembre-se das suas decisões que geraram toda essa complexidade. E rogue ao Senhor que Ele venha com graça para que vocês vençam como famílias do povo de Deus. E que o Senhor aplique essa palavra a cada coração. Sejam valentes, nunca desistam e Deus será com vocês. Nós vamos convidar agora a juventude da igreja, que vai cantar com muita alegria agora, como mocidade do Senhor, uma canção que eu ensinei para eles. Eles aprenderam sozinhos, meus irmãos. Os jovens todos para cá, para cantar. Façam agora. Cadê a juventude? Muito bem. A Lilinha não treinou, não, Lilinha. Só a segunda parte. Nem a Letícia treinou o hino, não. Olha o trio que vai cantar. Chamar aqui o irmão Elias, que é da mocidade. Deus disse: não será fácil. Vamos ver se forma pelo menos um quarteto. Eu vou me animar com um quarteto. Meu irmão Nando não é do seu tempo, não? Nando cantou muito isso, esse hino. Mocidade Presbiteriana. Nós vamos ajudá-los. Vai ser projetado, as meninas cantam, depois os homens cantam. É bonito. Podemos ficar de pé um pouquinho, só para você descansar o banco aí, que esse banco não é fácil. Jovens, eu quero ouvir a voz dos jovens. Quando eu vejo aqui os já de mais idade, quantas vezes cantaram esse hino? pelo Senhor Jesus. Nunca esqueça, meus irmãos, a importância de cumprir
cultivar isto. Eu falava no conselho junto com os irmãos, quando o apóstolo Paulo, numa grande tormenta da vida em um navio, ele pôde dizer: meus irmãos, fiquem tranquilos, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Não importa o que estamos passando, eu creio em Deus. Eu creio no Senhor. Se você crê no Senhor, meus irmãos, nessa noite, não há problema que possa desestruturar você. É certo, meus irmãos, que para manter essa fé nós precisamos dos meios de graça. A comunhão dos santos, venha para a igreja, as orações, leitura da palavra, ouvir a voz do Senhor, adorar com a igreja. Faça isso sempre. E na hora que mais você precisar, você vai dizer: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido então o conselho da igreja para estar aqui junto comigo na mesa, e eles irão servir aos irmãos com este meio da graça.